Uma morte cheia de mistérios. A Fernanda, uma adolescente de 16 anos, vivia uma vida normal e foi encontrada morta com golpes de faca em casa pela mãe dela. A Fabiola Correia já está na casa onde ela foi encontrada morta. Fabiola, é um caso que precisa ser solucionado. A gente tem muito mais dúvidas do que certeza, porque tem dois homens que estão sendo apontados pela família da Fernanda como os possíveis autores dessas facadas que levaram a menina de 16 anos à morte. Fabiola, a primeira coisa que eu estou te perguntar é, você conseguiu falar com a mãe dela? Eu estou muito curioso para saber o que a mãe dela fala a respeito dessas desconfianças. E aí, você conseguiu ter acesso à casa também? Sim, André, falei com a mãe no velório, no pré-cortejo, a gente acompanhou o cortejo, um momento de muita dor. E aí vamos pontuar essa história porque ela é complexa, né? A Fernanda era cercada por desavenças familiares, então tem uma briga com uma das irmãs, uma briga com o ex-companheiro que é pai da filha dela, que inclusive é apontado como estelionatário nas redes sociais, uma briga com o ex-padrasto, que é esse homem que teria abusado da irmã que está grávida dele, com quem a mãe viveu por 5 anos. E ainda ela estava namorando, né, com um outro rapaz, um namoro recente, foi a última pessoa que esteve aqui. Aí dá uma olhada como a casa... Pois não, André? Só um pouquinho, só para não perder o embalo. O pai da filha dela é estelionatário? Pois é, nas redes sociais ele é apontado como estelionatário. Tem muita gente ali nas redes sociais cobrando dinheiro, enfim, ele se apresenta como corretor de imóveis, como assessor imobiliário, só que as informações são de que ele, inclusive, usava o nome da Fernanda para aplicar golpes, André, olha isso. Aí eu estava mostrando o quanto que a casa é afastada, então fica às margens de uma estrada de terra, distante do centro da cidade, só chega aqui, ó, quem de fato conhece, quem sabe que a casa delas fica aqui, entendeu? E há relatos também da família de que Carlos, o ex-padrasto, costumava se esconder aqui nesse matagal, porque ao redor só tem plantações e vegetação, para ficar de olho, para perseguir a família, para ficar de olho e ameaçar também, tanto a Fernanda quanto a mãe dela, e às vezes a irmã também, né? Todo mundo com medidas protetivas contra ele. Ele esteve aqui na noite anterior a esse assassinato. Só um minutinho, André, que a gente tá com o cabo aqui de conexão para poder te ouvir. Vou só encaixar aqui, que desencaixou. A gente vai entrar aqui na casa. Ao vivo é assim, é a primeira vez que uma equipe de televisão entra aqui para mostrar. Vou tirar aqui o calçado porque a gente esteve no cemitério e é um hábito da família. Vou pedir pra gente zelar pela neném, tirar a neném, por favor, dona Raquel. Entrega para uma das filhas. Certo. André, aqui então o berço da neném, né? 1 ano e meio. Como é o nome da mãe dela? Que estava aqui, inclusive, quando o crime aconteceu. Mãe dela é Dona Raquel. Tô aqui com a Dona Raquel. A gente vai entrar aqui, infelizmente, no quarto em que a filha dela foi encontrada por ela própria assassinada. Então, esse quarto aqui, a cama foi queimada, tá? A Dona Raquel ateou fogo na cama, na roupa de cama, nas roupas, em tudo que havia aqui no quarto, porque, claro, não dava para conviver com essa cena de terror que ela, infelizmente, se deparou quando chegou em casa, né, Dona Raquel? A netinha estava aqui na beira da porta chorando. Sim, ela estava aqui bem na beira, aqui, chorando. Quando eu cheguei, já vi o chorinho dela. Eu chego aqui, ela tá aqui, chorando. Eu falei, amor, o que aconteceu? Cadê a mamãe? E ela já deu as mãozinhas pra mim, peguei ela, aí eu vi a xícara quebrada, eu falei, será que ela se cortou? Aconteceu alguma coisa. Quando eu chego aqui, pego a neném, venho aqui no quarto, vejo ela deitada, toda ensanguentada, todo o sangue, tudo na cama. E ela, nitidamente, pela posição, sem chance nenhuma de defesa. Sem chance nenhuma. Foi surpreendida pelo assassino? Eu acho que sim. E entrou... Que nem eu fechei a porta, deixei no mesmo lugar que eu deixei, a chave ficou. E poucas pessoas sabiam onde ficava a chave, onde a senhora mora. Sabia. Essa pessoa... Ela sabia tudo da minha Essa pessoa sabia tudo? Sabia tudo, tudo. Chave, acho que nem foi usada a minha chave, foi usada a chave da minha casa mesmo. Que essa pessoa, acredito que sabe. Que sabia onde estava escondida. Sim. Vizinhos viram ele pela Redondeza. Foi a única pessoa vista, o Carlos, aqui pela Redondeza no momento do crime. Sim, foi. Ô Fabiola, Foi.
vizinho aqui de cima, né? Porque então eu tava com a cabeça, aí quando eu fui, né, levar ela até o ponto que eu vinha, meu vizinho tava lá em cima, falou... E aí o vizinho relatou ter visto. Pois não, André? Por favor, querida. Bom, primeiro meus sentimentos à dona Raquel pela filha dela, mas eu quero saber objetivamente, por favor, por que ela desconfia que o autor do assassinato seja o Carlos? O André pergunta por que você desconfia dessa pessoa como autora desse assassinato. Eu desconfio porque ele falava, né, que se ele não voltasse para cá ia acontecer uma desgraça na minha casa. Ele não voltasse para Uma onde? desgraça que aconteceu foi isso para mim. Então, Se ele não voltasse para cá, se elas não aceitassem ele voltar aqui pro imóvel a morar aqui com a família. sim, então para mim foi isso que ele falou que aconteceu uma desgraça. Para mim isso daí é o fim. A senhora acha que foi para te atingir? Ah, eu também acho que foi para me atingir. E talvez por ciúmes dela com o novo namorado? Olha, eu não sei, isso eu não sei. Como pode ser? Mas porque ele abusava quando eu encontrei ela, dessas já moças tava mesmo, aqui. Fabiola? Então, O sutiã. não. Pois é, André. Sim, de acordo com relatos para familiares, ela havia relatado para uma tia que a gente ouviu. E aqui a dona Raquel estava dizendo que quando encontrou a filha já sem vida em cima da cama, ela estava com o sutiã fora de local, estava assim para baixo, na cintura. Então, a suspeita é de que ela tenha sido abusada antes de ser assassinada. Essa é a possibilidade. Não teve... não conseguia reagir, que nem a perita falou, que do jeito que ela estava, não teve. Um ato de tamanha crueldade em frente a uma nenenzinha. E André, essa pessoa que é apontada como principal suspeito, o Carlos, pela família, por conta do contexto, porque os vizinhos relatam terem visto ele aqui pelas redondezas no horário do crime e tudo mais. Essa pessoa foi ouvida na delegacia, mas foi liberada. E a família está num local de tamanha vulnerabilidade. É difícil chegar aqui. E é no meio do mato, assim, tem vegetação e plantação dos dois lados. Como que essa família agora dorme tranquila, né, dona Raquel? Não dá. Ela tinha medida protetiva contra assim, ele, né, se Fabiola? caso tenha sido a ele, dona a Raquel. coragem que ele teve... Ela tinha medida... A senhora tinha medida protetiva contra ele? Era a minha filha que está grávida dele. É a irmã da Fernanda que tinha medida protetiva contra ele, André. Mas ela, então, já é um ela chegou a descumprimento ter um de uma medida ele relacionamento ter com vindo esse pra cá. sujeito. Sim. E não foi a primeira vez que ele veio, né? Da outra vez, a gente ia sair para o médico também. Quando a gente viu ele estava entrando dentro do mato, né? Tipo, você vê que é mato, jardim? Ele já invadia. Isso, aí depois a minha filha pegou e viu o cachorro latir, subiu ali, viu ele, falou, o que você está fazendo aí? Isso não é bandido, não é ladrão. Mas André ela teve, assim como você perguntou, né, um relacionamento com ele. Só que a gente levando em consideração todo esse histórico de abusos, né, então possivelmente um relacionamento em que ela foi conduzida a ter, né, foi coagida a ter, entendeu? Muito mais jovem que ele, enfim, no meio dessa história toda. Um relacionamento com consentimento, quem teve foi a dona Raquel por 5 anos, mas ela percebeu que era um homem que não valia a pena, que era violento, que era perigoso, colocou um ponto final nessa relação, só que o pesadelo dela não acabou ali. E ele Muito pelo tentou já contrário, invadir a foi casa dela piorando, e várias agora vezes. Esse fim trágico. Tentou invadir a casa dela várias vezes. Ela falou que por vezes naquele matagal ali ele foi visto por ela, pela filha dela, escondido ali no meio da vegetação, e aí os cachorros latindo, quando iam olhar era ele quem estava ali. a polícia, ela chegou, falou para ele que ia chamar a polícia, pediu para não chamar. Ela falou, não, como que você vem assim, né? Vem assim, e se a gente não tivesse visto, o que ele ia fazer? Minha filha estava sozinha. Ou seja, ele estava mais irritado no final das contas porque a polícia tinha sido acionada, porque tinha medida protetiva contra ele, ele queria que tirasse a medida protetiva. E aí, enfim, na verdade essas mulheres dessa casa estavam apenas lutando por justiça e zelando, né, pela integridade física, pela vida delas. No fim das contas, infelizmente, mesmo descumprindo a medida protetiva, mesmo com esse histórico de ameaças e de invasões, ele invadiu mais uma vez esse quarto aqui, encontrou com a Fernanda, provavelmente dormindo de acordo com os peritos, a atacou sem chance de defesa, com golpes de faca, na frente da filhinha dela de 1 ano e meio. André. Então ele é um estuprador e um assassino, esse homem. A verdade é essa, pelo que tudo indica. Porque abusador ele já era. Pois é.
Abusador, a gente tem certeza que já era, porque a mãe está dizendo que não só abusava dela quando era namorado, abusava das filhas dela. Elas tentam se livrar desse homem, ele não aceita ir embora. Elas entram, todas elas, com pedido de medida restritiva, ele ignora o as medidas restritivas, invade a casa delas reiteradamente, e elas são surpreendidas por esse sujeito várias vezes, tendo uma medida restritiva, e o sujeito ainda se sente no direito de dizer: se não me aceitarem de volta vai ser pior. E ó, vai lá várias vezes, tem medida restritiva, e quando elas vão na polícia, o sujeito ainda fica mais bravo ainda. Isso aí era uma morte anunciada, gente. Desculpa. Isso é um absurdo. E é um absurdo esse sujeito não tá na delegacia, não tá numa cela com a prisão no mínimo temporária já decretada para investigar esse caso com esse cara preso. Não faz sentido nenhum esse homem estar solto. Se tem o depoimento da dona Raquel, se tem o depoimento da outra filha dela, se tem o depoimento de vizinhos, tem 3 medidas restritivas contra o cara. A menina uma menina que ele já abusou no passado, aparece morta, com sinais de estupro e esfaqueada, um homem que estava jurando essa família com ameaças. O que mais precisa para prender esse cara? Para pelo menos botar ele lá e falar: você vai ficar preso enquanto a gente investiga a morte dessa menina. Enquanto a gente investiga a morte dessa menina. A dona Raquel sabe se ele já foi ouvido? Ele foi na delegacia ser ouvido pela polícia, ô Fabiola? Não é possível que ele tenha entrado na delegacia e saído. Foi, André. Ele foi. Ele entrou na delegacia, contou que na noite anterior aos fatos veio aqui, que teve uma discussão com a irmã da Fernanda por conta da medida protetiva, mas aí ele disse que no dia do assassinato ele estava com dores no joelho e que não saiu de casa, e daí ele foi liberado, mas ele tem uma ficha criminal vasta, de acordo com as informações da família, e além disso já estava descumprindo a medida protetiva, vindo aqui na noite anterior falar com a irmã da Fernanda, porque a medida protetiva justamente era para resguardar a irmã da Fernanda com quem ele veio falar. Ou seja, ali ele acabou assumindo que descumpriu uma medida protetiva, já tinha cometido um crime, mas saiu. E aí a informação que a família recebeu é de que tem que esperar a conclusão dos laudos necroscópicos, porque constatando o abuso sexual vai saber quem foi o assassino através desse laudo, mas que esses laudos demorariam aí 6 meses. Só que a família, nessas condições aqui, além de, obviamente, querer justiça, tá com medo. 6 meses? Como assim, gente? Não é possível, produção. A gente tem que ter uma resposta da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Não é possível. 6 meses? E se não teve penetração? Só o fato dele tirar a roupa dela já configura estupro, até porque ela foi assassinada depois, gente. Que loucura, que mundo nós estamos vivendo, gente. Que mundo que nós estamos vivendo. 6 meses? Então deixa ele preso preventivamente durante 6 meses até sair, porque assim, indício tem infarto. E certamente, pelo que a Fabiola está falando, a gente não está falando de uma pessoa que estivesse acima de qualquer suspeita. E o namorado e o pai da filha da Fernanda? Ela desconfia dele também, porque, né, nesse momento a mãe desconfia até da Sombra. A filha dela foi assassinada. Desconfia, só que as maiores desconfianças recaem sobre o Carlos mesmo, porque houve testemunhas aqui que disseram tê-lo visto aqui em volta da casa no período em que o assassinato teria acontecido. E também porque as ameaças eram mais recentes, né? Ele tinha vindo aqui na noite anterior. E ele dizia que algo de muito grave aconteceria na vida da dona Raquel se ele não fosse autorizado a voltar a morar aqui no imóvel. Não sei se por ciúme, acho que é um conjunto de coisas. Acho que tem a ver com a dona Raquel, um relacionamento conturbado que ele não aceitava, que terminou da forma que terminou. A filha dela que está grávida dele, talvez queria acompanhar a gestação. E a própria Fernanda, de quem ele talvez tivesse ciúmes, já que há esse relato dos abusos, por estar namorando um outro homem. E aí ele queria estar aqui dentro. E ele dizia para a dona Raquel que caso isso não fosse aceito, algo de muito grave aconteceria na vida dela. Que é mais ameaça que isso? Não teria nada de mais grave para acontecer na vida da senhora do que isso. Quando
vi ele uma última vez, né? Antes disso, de ter acontecido tudo isso, ele comentou que queria voltar para cá porque ele queria refazer a vida dele comigo. Eu falei que não tinha como. Depois de tudo que ele fez? Tudo, não tinha como. Falei para ele, não gosto mais, vai seguir sua vida, vai cuidar da sua vida, do seu filho. Sempre falei isso. Falei que eu quero que cuide da criança. Então ele queria... Ô, Fabiola, ele eu queria... Falei, eu cuido, ajudo, cuidando no que precisar. Então, não sei mais o que pensar. Ele queria retomar a vida. Lá eu não acredito que Depois de seja verdade. engravidar a moça... Ele queria retomar o relacionamento, com a dona Raquel depois de engravidar a filha e de abusar da outra filha. Enfim, toda uma história, por isso que eu disse que é uma história realmente, além de chocante, de muito triste, revoltante e complexa de entender, inclusive. E agora a dona Raquel está tendo que lidar, ela acabou de sepultar a filha de 16 anos com o futuro inteiro pela frente de maneira completamente precoce e tendo sido ela quem chegou aqui e viu o corpo da filha. Ela estava aqui no momento, antes da gente entrar no ar, ela estava me relatando que demorou 40 minutos para chegar ao socorro por conta de ser um local de fato afastado e que ela ficou tentando reanimar a filha. Sim, eu fiquei tentando reanimar tudo. Até um vizinho, veio aqui, eu pedi socorro, eu não tinha o que fazer. Eu fiquei desesperada naquela situação, tentando reanimar, e ela não coisava, eu falei, eu tenho que levar ela para o hospital, eu tenho que ter um carro, eu não tenho. Aí, pedi socorro lá, como ninguém veio, como eu vi o vizinho aguando aqui também, que ele planta aqui, eu vi aguando. Eu pedi socorro, fui lá correndo, falei, me ajuda, pelo amor de Deus, você tem que levar minha filha para o hospital, tá morrendo. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Falou assim, Fernanda, por favor, não pergunta, vamos comigo, pega o seu carro e vamos comigo. Ele falou, não, eu pego o carro, mas o que aconteceu? Eu tenho que ir lá ver o que aconteceu. Quando ele veio aqui, ele falou, não tenho o que fazer. Ele viu, meu Deus, que situação, ele falou para mim. Eu falei, me ajuda, pega seu carro lá, a gente pega, você me ajuda a colocar ela no carro. E a gente leva para o hospital. Ele falou, não tem o que fazer. Aí eu estava tão nervosa que precisava ligar para o SAMU, tudo, para a polícia, tudo. Eu não estava conseguindo ligar. Eu falei, me ajuda, por favor. Ele falou, calma. Eu falei, como que eu vou ter calma nessa hora? Ver a situação que a minha filha estava. Ainda com esperanças, né? A senhora disse que ficou pedindo para eles, por favor, salva a vida dela. Pedi. Eu fiquei até nervosa com o SAMU, com as polícias. Fiquei nervosa. Falei, dá tempo salvar ela. Leva ela, põe sangue, põe aparelho, tudo. Ele falou, não tem como fazer, ela tá dura. Eu falei, mas tenta reanimar ela. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito nervosa. Mas é óbvio que a senhora ficou mal e que tá mal. André, no enterro, a dona Raquel dizia o tempo todo, diz que é mentira, porque é muito difícil acreditar que seja verdade, que algo tão horrendo tenha acontecido contra uma pessoa inocente que não fez absolutamente nada. Claro que ninguém mereceria uma morte como essa, mas ela menos ainda. Estava aqui cuidando da filhinha. E a dona Raquel agora tem que lidar com tudo isso. E óbvio, quer justiça. Eu quero justiça. Eu quero pôr essa pessoa na cadeia. Eu sei que a cadeia é muito pouco para o que fez, porque não vai trazer minha filha de volta. Não vai. Só a dor, a gente que é mãe, a gente sente aquela dor. Quando você fala, uma pessoa fala, outra coisa mesmo, você que é mãe, você sente, está no seu coração. É sua filha, veio de você. Então, para mim, está muito difícil. Pra mim a ficha ainda não caiu. Pra mim, minha filha podia acordar, ninguém queria tirar ela de lá. Pedi na hora que tava colocando terra, pra não pôr terra, ver se conseguia na hora que levou, pra ver se fazia alguma coisa ainda. Porque ela ainda tava ali naquele caixão. Dava pra tirar ela e fazer alguma coisa. Minha cabeça tá assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Só quero justiça. Quem foi? Que eu tenho esse suspeito, que nem eu tô falando pra você, eu quero que pague, seja feita justiça. Quero que os policiais ajam. O que a senhora falaria pra ele se tivesse a oportunidade de repente, na delegacia, ficar frente a frente? Olha, eu vi ele na delegacia quando foi o ocorrido, que eu fui sair, que eu vi ele. Minha vontade era de pular em cima dele. Eu imagino. Sabe? Falar seu assassino. Eu imagino. Só que eu não, entendeu? Eu ainda não tinha prova. Ainda o vizinho não tinha me falado que o carro estava aqui. Eu acho que então não eu tem não dúvida. tinha como falar. Tinha menos argumentos do que tem agora, né, André? Mas, assim, apesar de ser da Fernanda ter sido cercada aí por uma teia de desavenças,
infelizmente, de homens, inclusive agressivos e com histórico criminal e tudo mais. Acho que esses pontos todos que a dona Raquel traz são muito lúcidos, né? Fazem muito sentido em relação a esse suspeito. E tem lá no início da estrada algumas câmeras, né? Que ainda não foram puxadas, mas ali de repente pode ter, né? O carro dele, algo do tipo. Então, eu imagino que sim, pelo menos aquelas, porque ele deve ter colocado o carro para cá, porque essa câmera da frente do japonês não pegou. Então, ele deve ter deixado ali no meio das árvores, não dá para pegar. Premeditou, então. Fez premeditado, escondeu inclusive o veículo. Caso pensado, porque sabia que eu não ia estar em casa, sabia que a Fernanda ia estar sozinha, entrou, não levou nada, nada. Só veio mesmo para fazer essa desgraça. Porque ele falou para mim, eu quero voltar, quero viver a minha vida. Falei, não, depois de toda a merda que você fez, eu quero distância. Pois é, ele infelizmente fez uma promessa de morte, aparentemente tudo leva a crer que cumpriu. E agora, essa é a realidade que a dona Raquel está tendo que enfrentar, a busca por justiça, já que a filha não volta, ela tentou de tudo, mas já era tarde demais. E é como eu disse, né, o local aqui, ó, eu pedi para o Michel mostrar mais uma vez ali para fora, muito afastado, André, não tem casas vizinhas, são fazendas, plantações, então só chega mesmo aqui quem conhece a região e quem conhece a casa. Não tem como ser alguém que não seja conhecido da família. E como ele esteve já rondando aqui o matagal, esteve escondido no meio do mato, já havia invadido. Então, ó, na teoria, ele deve ter escondido o carro, que nem aquele carro tá ali, ó, no meio da vegetação. Por isso que a câmera aqui ao lado, que é o único vizinho que tem aqui de parede, não pegou imagens. Mas talvez lá no início da estradinha de terra, algumas câmeras ali que são da própria prefeitura da cidade possam ter identificado esse autor. E é urgente, né, que isso seja feito, porque essa família está correndo risco aqui no meio dessa vegetação, num local afastado rural, podendo esse homem voltar aqui a qualquer momento. Fabiola, eu tenho uma pergunta para a dona Raquel. A dona Raquel está até me falando, tem um muro aqui, mas não é suficiente. Pois não. Ela não tem algum parente, algum familiar, em alguma casa, seja em São Paulo, na Grande São Paulo, no interior, que ela conheça, para que ela possa sair daí com a netinha dela, com a filha da Fernanda, por um tempo? Porque se esse homem está solto, ele continua sendo um perigo, porque pelos relatos dela, pelos relatos da irmã da Fernanda, pelos relatos de vizinhos, acho que tem cada vez menos dúvida que esse seu Carlos aí, esse homem, esse Carlos, está disposto a fazer mais maldades, se for o caso. Porque tem contra eles já muitas denúncias. A pessoa é inocente até que prove ao contrário. Mas, meu amigo, nós estamos falando de um cara que só delas aí em casa tem 3 medidas protetivas contra ele. Fora as recorrentes ameaças. Ela não tem como sair. Eu sei que é complicado sair de casa, não é simples. Vai lá e vai para casa de um amigo. Você tem a sua vida, você tem a sua particularidade, aliás, né? A sua intimidade. Mas será que não era uma boa ela sair daí por enquanto esse cara não está, pelo menos, preso para investigação? Eu concordo plenamente, André. Foi a primeira coisa que depois que eu tive um primeiro contato com a dona Raquel disse, para que ela se protegesse, saísse daqui com a família, mas não dá por enquanto, né? Por enquanto não dá. Eu tenho que ver tudo isso, está muito difícil para mim. Não tem agora para onde ir, infelizmente. André, ela está mostrando aqui, ó, o muro é baixo, ao ponto do vizinho trazer verduras para ela, que ele planta aqui ao lado e traz as verduras. É esse vizinho aqui, esse senhor, quem ajudou a chamar a ambulância, a polícia, porque foi a única pessoa que ouviu os gritos de socorro da dona Raquel aqui nesse momento de desespero. Ela foi lá chamar o senhor, né? Eu estava do outro lado de lá, aí ela foi lá, chamou, pedindo socorro. Onde é que é isso, Caio? De momento eu pensei, falei, alguma coisa com a mãe dela, que era de idade, o pai, ela caiu. Aí foi que eu... Aí quando viu era muito mais grave do que o senhor imaginava. Quando eu cheguei bem próximo dela, que ela falou que era a filha dela, que estava na cama sangue. E não dava mais tempo, né, de salvar. Eu, de momento, eu até achei que ela tinha falado que tinha um exame marcado, distopia, tudo, né? Ainda pensei, falei, isso aqui é úlcera que estourou, porque está muito sanguentada a cama.
Mas não, infelizmente, né, André, era um crime bárbaro e já não dava mais tempo do vizinho, apesar de solícito aqui, ajudar a dona Raquel nesse momento. Eu chamar a polícia, o resgate, tentou animar ela. Eu falei pra ele, pega seu carro e leva. Ele falou, não tem mais o que fazer. Assim, e pra mim, ela tava só dormindo, que quando o resgate chegou, eu fiquei muito nervosa, eu queria que colocasse aparelho, tudo, sangue nela pra voltar. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa menos aceitar esse fim, né? Mesmo aceitar, menos aceitar se despedir dessa forma. Bom, fica nosso apelo então para a Polícia Civil de Mogi das Cruzes, para que tome uma decisão, né? A respeito desse senhor. Não é possível que ele tenha ido na delegacia com tantas desconfianças assim dele, né? E tenha saído pela porta da frente. Não é possível. Não é possível. É inaceitável que isso tenha acontecido. Que esse homem não esteja detido, pelo menos enquanto as investigações perdurarem, né? Eu acho que cabe aqui, merece a Polícia Civil dar um esclarecimento para essa família e para todo mundo que está nos assistindo no SBT a respeito dessa história. Obrigado, Fabiola Correia. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.